Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimentos CNPI e vim fazer mais uma análise de uma ação de uma grande empresa, uma Big Tech que divulgou aí os seus resultados recentemente. Eu quero trazer uma análise diferente para vocês. Vamos falar então da empresa Apple. As receitas e os lucros da Apple caíram, mas alguns aspectos agradaram os investidores. O que está acontecendo com as ações da Apple, senhoras e senhores? Vamos lá então, vamos ver juntos o que está acontecendo? Bora lá então. Bom, primeiramente quero trazer aqui para vocês as informações sobre a queda na receita da empresa. Se a gente comparar com o dado anual anterior, do segundo trimestre de 2023, nós tivemos então uma queda de 4% aproximadamente. E o motivo que a empresa traz para os investidores, traz para o mercado, o motivo geral, é que nós tivemos uma queda de aproximadamente 10% na venda do iPhone, que é o carro-chefe da Apple, de vendas na Apple. É o produto que eles mais vendem, sem sombra de dúvidas, ok? Bom, a justificativa da empresa foi que os números divulgados no ano anterior, no segundo trimestre de 2023, a empresa obteve vendas superiores ao esperado do iPhone 14, inflando a receita da empresa, devido ao problema de fornecimento por conta da Covid. Então, senhoras e senhores, nós estamos falando aqui de mais de 5 bilhões que foi justificado pela empresa Apple, de acordo com o que ela deixou aí nos seus resultados do segundo trimestre de 2023. É bastante coisa, mas ela está justificando que, na verdade, não é que nós tivemos uma redução, uma queda de 4% em comparação com o dado anterior. É que o dado anterior estava inflado, foi isso que eles justificaram aí, sendo a causa dessa movimentação de queda, tá bom? Outros produtos que a empresa também vende, vendas de Mac aumentaram em 4%, enquanto outros produtos como o Apple Watch, que é o relógio, e o AirPods, que é o fone de ouvido deles, caíram 10%. O Mac é o computador, ok? Vendas de iPad diminuíram em 17%, mas eles estão para lançar um modelo novo de iPad que eles estão esperando que venda melhor. E as receitas de serviços aumentou em 14,2%. Então esses são aqui os dados gerais que nós temos. Agora, falando um pouco mais sobre o lucro da empresa, o lucro líquido da empresa foi de 23,64 bilhões, que comparado mais uma vez com o período anterior, nós tivemos então uma redução de 2%. Isso é ruim, professor? Sim, isso é ruim, isso não é bacana. Então o resumo que nós temos até o momento, o cenário que nós temos até o momento, analisando ali as informações que saíram no balanço da Apple, é receita de iPhones. Era esperado ali os 46 bilhões de dólares. Foi divulgado 45,96, abaixo do esperado. Receitas com computador do Mac. Era esperado 6,86 bilhões. Veio 7,5, então veio a mais do que o esperado. Legal. Receitas com o iPad. Era esperado 5,91 bilhões de dólares, veio 5,6, mais uma vez abaixo do esperado. E as receitas ali dos serviços era estimado 23,27 bilhões e veio 23,9, um pouco acima do esperado. Então, basicamente, venda de iPhone e iPad levemente abaixo do esperado, receitas com serviço e receitas com venda de computador Mac um pouquinho acima aí do que estava se esperando. Então esse foi o resumo da ópera até o momento, certo? Ok, só que se a gente analisar as ações aqui da Apple, olha a movimentação de preço que o mercado apresentou nesse último movimento. Deixa eu até puxar aqui a minha canetinha para a gente poder desenhar aqui na tela. Olha aqui, ó. O mercado fechou nessa região de preço e abriu nessa região de preço. Então ele abriu com esse baita gap de alta. Rodolfo, até o momento você só me deu notícia triste. Foi só informação ruim que você me trouxe aqui até o momento da Apple. Então por que ela abriu aí com gap de aproximadamente, estamos falando ali de aproximadamente 8%. Por que ela abriu com este gap de alta? Vamos lá, vamos voltar lá
para nossa análise, para a gente poder explicar melhor para vocês o que está acontecendo e por que o mercado abriu com este gap. Vamos começar falando sobre o seu lucro por ação e a sua receita projetada. Nós tínhamos uma projeção de lucro por ação de $1,50, ok? A divulgada foi de 1,53 dólares, ou seja, 3 cents de dólar a mais do que a projeção do mercado. Começa por aí. Outra coisa, a projeção da sua receita era de 90,32 bilhões de dólares. A divulgada foi de 90,8 bilhões de dólares, também acima do esperado. Isso pode trazer sim boas perspectivas para os investidores, para o mercado. Começa por aqui, só que tem mais alguns pontos chaves que a gente precisa ficar de olho. Olha ali, ó. O aumento nas ações da Apple pode ser atribuído a alguns fatores, além desses daqui que eu já comentei com vocês. A empresa anunciou um grande programa de recompra de ações no valor de 110 bilhões de dólares, o maior da sua história. Para o mercado americano, nós brasileiros, a gente não está acostumado tanto a ficar rastreando a recompra de ações por parte da empresa. No mercado norte-americano isso é muito comum acontecer e isso faz muito preço no mercado, ok? Então é a maior recompra de ações da história aí da Apple que ela veio anunciando. Outra coisa, o aumento do seu dividendo em 0,01 dólar, ou seja, né, o aumento dos seus dividendos em 1 centavo de dólar. Rodolfo, mas é pouco isso, né? É pouco, mas está aumentando. Se está aumentando, é bacana. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o pagamento de dividendo aí da Apple, tá bom? Embora as vendas na Grande China tenham caído em 8%, elas superaram as expectativas do mercado, mais uma justificativa para esse salto nas ações da Apple. Outra coisa, o CEO da empresa, ele indicou que as vendas durante o próximo trimestre deverão crescer um pouco, possivelmente em torno de 5%. Então isso alegra os investidores, anima, né? Se as vendas vão estar crescendo, então provavelmente a receita também vai estar crescendo. E também mencionou que a empresa tem planos interessantes relacionados à inteligência artificial a serem anunciados em eventos com o futuro mais próximo. Senhoras e senhores, ele falou a palavra-chave. Pois é, qual que é a palavra-chave, Rodolfo, que ele utilizou? Inteligência artificial. Quando você fala inteligência artificial no mercado, o mercado fica oriçado, senhoras e senhores. Não tem jeito, o mercado fica oriçado, o mercado adora essa movimentação de inteligência artificial, principalmente quando o CEO da empresa vem anunciar algo desse sentido, tá bom? Bom, como a gente comentou que ela iria aumentar a sua distribuição de dividendos, nada mais justo do que eu trazer aqui para vocês as informações de dividend yield da empresa Apple. Hoje ela está pagando, né, pagou, melhor dizendo, nos últimos 12 meses, 0,55% ao ano. Nossa, Rodolfo, mas não é nem 1%, é pouco. É verdade, é pouco. Lembra que a empresa que nós estamos estudando, ela é uma empresa atrelada ao setor de tecnologia. Então, a intenção dela não é ficar distribuindo dividendos para os seus acionistas, e sim fazer um reinvestimento na sua empresa, em novas tecnologias. E ó, dicas de passagem, eu não vejo nenhum problema nisso, tá? Eu acredito que o CEO da Apple, os desenvolvedores, o time em geral da Apple, eles vão conseguir investir muito melhor do que eu. Então, se eles estão pegando esse dinheiro, investindo de forma inteligente e a ação está me trazendo resultado, não em dividendo, mas em valorização de preço, para a gente aqui tá ótimo, para a gente não tem nenhum problema. Lembra que isso daqui vai de acordo com a sua linha de raciocínio, de acordo com a forma de investimento, né? de acordo com a sua cultura de investimento. Isso não é regra para ninguém. Mas nós podemos observar aí que nos últimos períodos, né? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, vem crescendo, vem aumentando o pagamento de dividendo da Apple. Então, provavelmente, ela também vai continuar aumentando os seus pagamentos de dividendo aí ao longo dos anos. A gente não consegue especificar em quanto tempo que ela vai estar com um dividend yield atraente, mas a gente percebe essa crescente. Outra coisa que eu também trago como informação para vocês, a distribuição dos meses fevereiro, maio, agosto e novembro, tá? Basicamente é dessa forma que ela costuma pagar aí durante o ano o seu dividendo. Bom, o que mais que nós temos? PL da empresa está trabalhando aí o atual no 26,49. Não é uma média boa, né, comparado com os anos anteriores, mas comparado ali com
os últimos 4, 5 anos, está dentro de uma média ok, está dentro de uma média aceitável, não está nada absurdo. O seu PVP está trabalhando aí em 38,46, sendo que a média histórica é 18,86. Esse sim está bastante alto, tá? Mesmo comparado aí com os últimos 5 anos, né? Em 2019 a gente estava trabalhando ali com ele 14,42. Então ainda assim é uma média um pouco mais alta. Rodolfo, isso descaracteriza então para quem quer comprar as ações da Apple? De jeito nenhum, tá, senhoras e senhores? De jeito nenhum. Então, de fato, essas foram as informações mais impactantes aqui que nós tivemos sobre a divulgação dos dados da Apple. E agora eu quero trazer para vocês rapidamente uma análise técnica. Olha aí, ó. Estou com o gráfico diário aberto aqui na plataforma da Xstation, propriedade da empresa aqui, tá bom? Com o gráfico da Apple aberto para vocês. Eu marquei os principais pontos de suporte e de resistência, se vocês quiserem anotar aí também para deixar marcado na tela de vocês. Para mim, os principais pontos eles estão anotados na cor azul, os pontos secundários estão anotados na cor em amarelo, e esses outros pontos que estão na cor branca, tá, galera? São alguns pontos que eu considero mais de movimentação intraday. Rodolfo, por que você marca os pontos próximos? Porque a gente percebe que algumas vezes o preço, nessa movimentação de alta, por exemplo, ó, às vezes o preço ele consegue alcançar a região, né, principal que nós temos, essa linha azul, só que às vezes o preço ele para um pouquinho mais embaixo nessa região branca. Então, na verdade, nós temos toda essa região como sendo uma região de resistência. Não necessariamente a resistência ela vai estar em um único ponto, tá, galera? É sempre uma região, até mesmo por conta da movimentação das opções que nós temos no mercado. Então ele está trabalhando muito lateral o gráfico da Apple, né, Rodolfo? Sim, nós podemos considerar aí que o mercado vem trabalhando de forma lateralizada, vamos colocar aí desde 2023, desde o meio de 2023, ou seja, já faz mais ou menos um ano que o mercado vem trabalhando dentro dessa range, né? Buscando região de topo, vindo buscar fundo, buscando topo, buscando fundo. Então provavelmente agora o mercado vai vir buscar este topo novamente. Aqui nós temos a formação então de uma lateralização ampla que nós chamamos dentro do mercado, ok? Lateralização ampla, senhoras e senhores, geralmente o que nós analistas fazemos, né? Recomendamos para vocês executarem as regiões aqui de suporte, são regiões interessantes para pensar em se posicionar no mercado. Para quem acredita na ponta vendedora, que as ações da Apple estão caro, que vai cair, regiões de topo, os players acabam se posicionando aí na ponta vendedora dentro do mercado, ok? E o mercado fica trabalhando dentro dessa range. E olha, diga-se de passagem, é uma range bem interessante, estamos falando aí de aproximadamente 20% dentro dessa movimentação. Então sim, dá para trabalhar com estratégias tanto para lucrar aí na movimentação de preço, né, a longo prazo, também quanto na parte especulativa dentro do mercado. Não é a nossa intenção falar sobre especulação, a nossa intenção mesmo é trazer os dados de boas empresas, e lembrando também que tudo que eu estou falando não se enquadra em nenhuma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, é apenas a minha análise, ok? Você precisa identificar se ela comporta dentro do seu portfólio. E resultados passados não garantem resultados futuros. Lucros passados não garantem lucros futuros. Bom, senhoras e senhores, quando a gente tem uma lateralização ampla, não adianta a gente querer ficar traçando muitas linhas dentro do gráfico. Por quê? Porque a todo momento vai ser quebrada. Por exemplo, tracei uma linha de tendência de baixa aqui, Rodolfo. Legal. O mercado vem e quebra essa linha de tendência de baixa que você traçou. Rodolfo, tracei uma linha de tendência de alta aqui, ó. Legal, você traçou a linha de tendência de alta, o mercado vem e quebra essa linha de tendência de alta. E é a mesma coisa que a gente traçar essa linha de tendência de baixa, que eu acabei até traçando já aqui na tela para vocês, só que não adianta muito, porque quando o mercado está nessa característica de lateralização ampla, ele vai ficar rompendo linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, você vai encontrar de tudo no mercado, né? Você vai encontrar, por exemplo, região de fundo duplo, tá? Para o mercado voltar a subir. No topo você vai encontrar região de topo duplo para o mercado voltar a cair. Então é como eu falo para vocês, geralmente quem opera esse tipo de região está sempre de olho nas pontas do mercado, nas bordas do mercado. Essa região aqui no meio do caminho acaba não querendo fazer muita coisa. Como eu disse para vocês antes da divulgação do dado da Apple, ó, o mercado estava trabalhando próximo às suas regiões de fundo, próximo às suas regiões de suporte. E assim que saiu o dado, ó, deu essa explosão para cima. Por isso que a gente não pode ficar titubeando.
se é uma empresa interessante que a gente tem a intenção de colocar na nossa carteira, regiões de fundo são excelentes regiões para tomar as nossas posições, tá bom? Então o que eu acredito para as ações da Apple? Eu acredito que o mercado vai dar continuação aí na movimentação de alta para vir buscar as regiões de topo e depois voltar para vir buscar as regiões de fundo e ficar nessa lateralização até o rompimento de uma das pontas. Como o mercado ele vem numa movimentação majoritária de alta aqui, ó, e agora lateralizou, então geralmente o mercado rompe a região de topo, certo, senhoras e senhores? E aí, quando ele rompe a região de topo, ele vai acabar, né? A tendência natural é primeiro projetar essa lateralização, essa consolidação aqui para cima, certo? E depois projetar toda, desmarquei aqui, ó, e depois projetar toda essa pernada de alta aqui para cima, depois do rompimento, ok? Então essa é a minha estimativa, a minha expectativa para as ações da Apple. Não tem como a gente passar prazo, não tem como a gente passar datas aí para vocês para que isso aconteça. A gente precisa mesmo que ela saia de dentro dessa consolidação, certo? Senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês. Nos vemos no próximo vídeo.